Estarei com vocês aqui para uma reflexão sobre a fé. Como ler a Bíblia, dando algumas pistas, também pistas boas e importantes de interpretação, de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina, de acordo com a doutrina e magistério da Igreja Católica e de acordo com muitos cientistas cristãos católicos. Eu vou acompanhar e seguir esse livro aqui, numa temporada, do professor Felipe de Aquino, com o título Ciência e Fé em Harmonia. Então, o conteúdo do programa está nesse livro. Você pode adquirir esse livro nas livrarias católicas e também pela editora Cleofas. Então, que possamos aproveitar bem esse tempo para falarmos melhor sobre a nossa fé e para percebermos que não há oposição entre ciência e fé e nem entre fé e ciência. Vamos refletir hoje como ler a Bíblia. Devemos compreender que a Bíblia é a palavra de Deus escrita para os homens, mas pelos homens. Logo, ela apresenta duas faces, uma face divina e a outra humana. Para poder interpretá-la bem, é necessário o reconhecimento da sua face humana para depois compreender a sua mensagem divina. Então isso é muito importante, porque muitas pessoas acham que a Bíblia, a palavra de Deus, é somente palavra de Deus desligada dos fatos humanos. Não, ela é palavra de Deus, ela tem um lado divino, porém, Deus fala conosco na linguagem que nós entendemos. E por inspiração, seres humanos escreveram a Bíblia e transmitiram essa mensagem para nós. Não se pode interpretar a Sagrada Escritura só em nome da mística, pois muitas vezes podemos ser levados por ideias religiosas pré-concebidas, ou mesmo podemos cair no subjetivismo. Subjetivismo é aquilo que nós apenas entendemos, eu acho, eu entendo assim. Por outro lado, não se pode querer usar apenas os critérios científicos, como linguística, arqueologia e história. É necessário, após o exame científico do texto, buscar o sentido teológico. A Bíblia não é um livro caído do céu. Ela não foi ditada mecanicamente por Deus e escrita pelo autor bíblico. O escritor bíblico se chama agiógrafo. Não é agiota, não. É agiógrafo. É aquele que escreveu a Bíblia. Deus transmite essa fé para o autor bíblico. Ele revela por inspiração aquilo que ele quer falar. E é a Bíblia um livro que passou pela mente de judeus e gregos, numa faixa de tempo que vai do século XIV a.C. ao século I depois de Cristo. Olha bem, quanto tempo, né? É por causa disto que é necessário usar uma tradução feita a partir de originais e com seguros critérios científicos. Tudo isso é importante para que a gente receba a palavra de Deus como ela realmente foi escrita, sem deturpá-la. Os escritos bíblicos foram inspirados a certos homens, isto é, o Espírito Santo iluminou a mente do agiógrafo a fim de que ele, com a sua cultura religiosa e profana, pudesse transmitir uma mensagem fiel à vontade de Deus, mas de forma humana. É como o Verbo encarnado, Jesus Cristo é Deus e o homem verdadeiro. É importante dizer que a inspiração bíblica é estritamente religiosa, isto é,
Não devemos querer buscar verdades científicas na Bíblia, mas verdades religiosas que ultrapassam a razão humana. O plano da salvação do mundo, por exemplo, a sua criação, o sentido do homem, do trabalho, da vida, da morte e etc. Não há oposição entre a Bíblia e as ciências naturais. Ao contrário, os exegetas, que são os estudiosos da Bíblia, usam das línguas antigas, usam da história, da arqueologia e outras ciências para poder compreender melhor o que os autores sagrados quiseram nos transmitir. Então veja bem, aqueles que realmente entendem da Bíblia, aqueles que estudam, eles não deixam a ciência de lado, usam da ciência para poder interpretar também a palavra de Deus. E aí está a união entre fé e ciência. Porém, é preciso ficar claro que a revelação de Deus, através da Bíblia, não tem uma garantia científica de tudo que nela está escrito. É inútil buscar na Bíblia uma explicação, por exemplo, dos 6 dias da criação. Procurar uma explicação científica dos 6 dias da criação, por exemplo. Ou da maneira como podiam falar os animais, como no caso da jumenta de Balaão. Isso você pode ler lá no livro dos Números, capítulo 22, versículos 22 a 41, quando Balaão começa a falar com a mula e a mula falar com ele. Mas os animais falavam? Então, se não falava, a Bíblia está mentindo. Não está mentindo. Esses fatos não são revelações, mas são tradições que o autor sagrado usou para se expressar, para transmitir a sua mensagem. A própria história contida na Bíblia não deve ser tomada como científica. O que importa é a verdade religiosa que Deus quis revelar e que às vezes é apresentada embutida em uma parábola ou em outra figura de linguagem. Então veja bem que, se nós não entendermos isso, de que a ciência tem uma linguagem própria e a Bíblia, a fé tem uma linguagem própria, nós vamos dizer que a ciência está contra a fé e a fé está contra a ciência. De maneira nenhuma. Tanto a ciência quanto a fé falam das mesmas verdades, porém cada um na sua própria linguagem. Por isso que quem fala que há oposição entre fé e religião, fé e palavra de Deus, talvez não entenda nem de ciência e nem de fé e nem da palavra de Deus. Um abraço a todos vocês, possamos estar juntos no próximo encontro, se Deus quiser, e fiquem com a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.